Primeira coisa que a gente tem que ver para operar a tendência é se há tendência, tá? Primeira coisa, é óbvio ululante, só que a gente às vezes erra no óbvio ululante, então tem que ter bem tchateté nessa hora. E como é que a gente sabe se há tendência? Tem duas maneiras. Para quem usa análise técnica naked, sem a média móvel, qual é a maneira para saber se tem tendência? Opa! Ver se o gráfico está fazendo um movimento de tendência. O que é um movimento de tendência? No caso, tendência de alta. Esse topo aqui, ó, esse topo aqui é mais alto que o anterior. Esse fundo aqui é mais alto que o anterior. Esse outro topo aqui é mais alto que o anterior. Esse fundo aqui é mais alto que o anterior. Então, quando a gente tem topos, ou seja, tem que ter no mínimo 2 topos ascendentes e no mínimo 2 fundos ascendentes, a gente tem uma tendência de alta clara no gráfico. Mesma coisa, o que é uma tendência de baixa? Topos e fundos descendentes. Então, esse topo aqui é mais baixo que esse, e esse fundo aqui é mais baixo que esse. Esse topo aqui é mais baixo que esse fundo aqui é mais baixo que esse. Então, topos e fundos descendentes e topos e fundos ascendentes é o que mostra uma tendência de baixa ou tendência de alta, tá? Detalhe, aqui às vezes a gente pode ter um topinho mais baixo, tá? Então é aqui que muitas vezes a gente vai ter um triângulo, alguma figura, mas a gente tem que estar olhando sempre a floresta, a visão mais macro. Uma maneira de certificar na visão macro é se você, pô, será que eu estou em tendência de baixa ou de alta? Sai dos 5 minutos, não precisa nem dar zoom no gráfico, já mete nos 60. Pronto, você já vai ter uma visão mais macro. Tá? Mais macro. Lembre-se, a gente tem que fazer um plano, tem que ter uma estratégia, tem que saber a direção do mercado, dos grandes players. Não naquela meia horinha só. Apesar do que muitas vezes a gente vai operar um movimentozinho curto, 300, 400 pontos, contra a tendência dos 60 minutos. Mas quando a tendência do maior está igual ao menor, é o melhor movimento do mundo, tá? Uma outra maneira, às vezes, quando você não consegue enxergar a tendência, normalmente, se você aumentou o time frame, você vai ver a tendência legal. Mas se ainda assim você está em dúvida, veja se você consegue traçar um canal de alta. Hoje eu fiz 2 postagens sobre canal, tá? E canal médio 200, tá aqui, fiz aqui na mão mesmo. Se você vê um canal óbvio, pronto. Mesmo que ali, às vezes, o topo e os fundos não sejam tão óbvios assim, descendentes e ascendentes, mas você consegue traçar um canal, pronto, você está vendo uma tendência. Tá? Essa é uma maneira, teoria de Down. Tá? Então aqui, por exemplo, vamos sair do gráfico, vamos dar um zoom aqui. Ó, uma tendência de baixa claríssima durante os últimos dias. 5 minutos. Vamos botar no 60? Ó, também nos 60 minutos a gente consegue ver, ó, topos e fundos descendentes, ó. Nenhum momento falhou nisso. Aqui, ó, ele falhou em tentar romper topo, mas não rompeu. Então, topo na mesma altura e depois perdeu. E agora, ó, hoje a gente fez fundo na mesma altura. E agora vamos ver se ele vai romper este topo ou se ele vai perder este fundo. Então, continua em tendência de baixa, sendo que a gente passou por momentos, ó, de consolidação aqui dentro da tendência de baixa, tá? Então, normalmente, num gráfico diário, é o que a gente chama, quer ver? Vamos ver um gráfico diário aqui. A própria Vale, vai. Ó, estamos numa tendência primária de alta, tá? Ou pelo menos uma... Não, é uma primária de alta. E estamos agora numa terciária de baixa. É importante saber a diferença de primária e terciária? Não. É importante saber o tamanho da tendência que você está operando para definir sua estratégia, tá? Se você quer operar vendido na Vale, você saiba que ela tem como alvo aqui para, pelo menos, enquanto essa tendência for válida, e aí voltamos à teoria de Down, toda tendência é válida até ser revertida, a tendência de curto prazo é de baixa, topos e fundos descendentes, mas a tendência de longo prazo é de alta, de longuíssimo prazo, tá? Então deixa eu consertar aqui, deixa eu botar esse canal em vermelho.
Tá? Então tá aqui. Então estamos no diário. Vamos botar no semanal, vai ficar mais óbvio ainda essas tendências. Opa, tem que botar aqui, senão vai ficar mais óbvio ainda essa tendência, ó. Ó, temos até uma tendência primária, maior ainda, que vem aqui de baixo, lá de 2016, junto com o fundo de tudo que a gente tem acompanhado aí, quem tem acompanhado meus estudos. Opa, importantíssimo a gente fazer esse estudo aqui, inclusive. Porque vai me dar um suporte importante aqui, que se for perdido, ó. E olha só, praticamente eu só tenho ligando ligando essa tendência principal aqui, mais longa, só tenho este fundo e este aqui, ó. E este aqui. Falei, pô, para ter uma reta eu preciso ter 2 pontos. Legal, mas pô, 2 pontos, será que essa tendência é uma tendência válida? Pô, porque qualquer 2 pontos eu traço uma linha. Isso foi o tema da minha postagem de hoje. Deixa eu aproveitar e endereçar isso um pouco com vocês, tá? Qualquer 2 pontos, deixa eu só acertar aqui a cor. A tendência de alta tem que ser azul, né? Tá? Então, qualquer 2 pontos, eu traço uma linha de tendência. Ó, uma linha de tendência super íngreme aqui no diário. Lembrando que isso aqui é gráfico semanal. Uma linha de tendência aqui que durou, sei lá, 3, 4 meses, ó, também. Ó, dá para traçar um monte de linha de tendência. Essa é a principal, tá? Mas só tem 2 toques. E aí? Mas, ó, quando eu tenho só 2 toques no MLTA e no MLTB, eu inclusive sugiro que vocês façam isso sempre, não só quando apenas tiver 2 toques. Não importa que tenha 3, 4, 5 toques, vocês falam, não, essa é a LTA do jogo. Sempre tracem o canal. Por quê? Ele confirma a tendência e te dá uma visão mais estratégica, muito mais estruturada. Então aqui eu tive 2 toques, mas olha quantos toques eu tive aqui na linha de retorno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sempre houve violações, mas sempre fechou abaixo. Então tá aqui, a linha de retorno deste canal de alta, mais do que confirma esse grande canal de alta que eu tenho, tá? Então eu tenho uma primária de alta, grande primária, tive uma secundária de baixa, aqui uma outra primária ou secundária. Na verdade, eu acho que essa aqui, ó, eu vou até botar o middle aqui, tá? Queria ver se pegava esses topos, que aí eu podia até eliminar esse canalzinho aqui, mas não dá para eliminar, porque ele é bem válido aqui para minha estratégia, tá? Ó, vou até acertar aqui, pronto, agora tá bacaninha. Então sempre tracem a paralela, traçou uma LTB, tracem a paralela para pegar a linha de retorno, tá? E aí com isso você tem o canal de alta e o canal de baixa bem estruturado. Então identificar a tendência, você tem várias tendências no mesmo gráfico, dependendo do time frame que você está operando. Então, ó, num time frame maior, ela está em tendência de alta, mas ela vem corrigindo, numa tendência terciária de baixa. Tá? Se você meter agora uns 60 minutos, pronto. 60 minutos é baixa, é procurar a venda, né? A cada regressão, a cada repique, entra a venda de novo, mete venda, tá? 5 minutos, bom, hoje foi um dia de alta, mas vamos lá, 15 minutos, ó. Os próprios 15 minutos você consegue ter canalzinho de alta aqui dentro. Então, depende do time frame, depende do que você quer fazer. Se você quer operar posicionado de alguns dias, é um swing trader. Se você quer fazer day trade, vai depender do time frame, mas todo gráfico tem várias tendências. Então a maneira de identificar tendências é, primeiro, ajustar o time frame a teu tipo de operação, tá? Ajustar o time frame a teu tipo de operação. E ver se está fazendo topos e fundos ascendentes ou descendentes. Não estando fazendo isso, ele pode estar fazendo uma pequena consolidação, uma pequena figura dentro daquele time frame para depois continuar a tendência ou reverter, tá? E a gente vai ver isso já já. Ou então ele está indefinido. E aí você não faz nada, você deixa ele fora da operação. Quando a gente for ver a aula de operando consolidação, a gente precisa de consolidação grande para operar. Consolidação pequena a gente não opera. Consolidação pequena, ou ela é reversão ou ela é continuação. Então a gente tem que esperar ver para que lado rompe. Claro que a gente consegue mais ou menos
usando Fibonacci, divergências, a gente consegue ter uma ideia se é continuação ou se é reversão, tá?